Alô, Pro? Boa noite, pessoal. Tudo bom? Tudo bom? E aí, como é que estamos? Bem, mais outro dia. Mais um. Vamos lá. A luta continua. É, É isso aí. Esperar 2, 3 minutinhos até o pessoal acabar de entrar. beleza. Não só com 15 ainda, dá pouquinho. E a gente já começa. Bem, pessoal, boa noite. Vamos começar, né? Então, deixa eu compartilhar aqui. Estão vendo minha tela? Estamos sim, Pro. Tá. Tá ok. Então, dentro do nosso cronograma, tá, pessoal? Nós estamos aqui na aula 4, que é o exercício que nós estávamos terminando ontem, e mais alguns exercícios, tá bom? Então, nós estamos exatamente nesse ponto, dia 4 de maio, está terminando o semestre já estamos aqui indo para finalmente, né? E vamos lá. Pessoal, por favor, peguem a planilha. Nós estávamos parados nesse ponto aproximadamente, né? Tinha, Pro. Tinha parado aqui. É a aula 17, né? Deixa eu ver aqui, nem me lembro mais qual o número. Aula 19, capítulo 19. Peraí, então. Acho que eu não guardei essa aqui. Que bosta. Que droga. Bem, Pode seguir, senhor. então, vamos lá, pessoal. O que nós tínhamos feito aqui? Só para relembrar, né? A gente tinha que calcular qual que era o preço de venda, dado um markup de 35%. Se ele der o markup, eu tenho que calcular o custo para chegar no preço. Por quê? Porque o markup ele é o custo mais um certo valor, que a gente chama de markup, é que vai dar o preço. Se eu não tiver o custo, eu não consigo calcular o preço. Então, a gente estava calculando o custo aqui. De que forma?
da forma que a gente calculou por absorção logo no comecinho das aulas, né? Então, aquela metodologia de cálculo de custo por absorção é a que nós estamos usando aqui. Para isso foram dados uma série de dados normais que costumávamos dar, né? Número de horas máquinas, número de horas de mão de obra total, os custos fixos, os custos variáveis. Fixo, a princípio, são os custos indiretos. Variáveis são os custos diretos, né? E a gente tinha que calcular. A gente parou aqui nessa planilha em que eu calculei o total de custo fixo. Como que a gente pegou esse custo fixo? A gente pegou esse 526, tá? Que é o custo fixo, que é o custo indireto, na realidade, e nós calculamos o rateio em função do número de horas máquinas, tá? Que é o que está dado aqui, nessa linha 22. Então, a gente calculou esses coeficientes de rateio, pegou aqueles 526 mil que estava aqui e aplicou esse coeficiente de rateio. Chegamos no final a 526.500, não alterou, mas nós rateamos o 526. Tudo bem até aí, pessoal? Os custos variáveis, a gente pegou esses custos variáveis, uma parte veio daqui. O primeiro são os custos variáveis que variam por hora máquina. Ó, hora máquina, hora máquina. Então, é 500 mais 150, 650. 650 multiplicado pela quantidade produzida. Aliás, desculpa, pelo tempo total de horas máquinas, 297. Eu tenho os custos que variam por hora máquina. Os custos que variam por mão de obra direta, hora de mão de obra direta, é o mesmo esquema. Eu tenho só um, que é esse MOD aqui, mão de obra direta, R$1.000, vezes o número de horas de mão de obra direta, que está na linha 25, dá os 95 mil. E no final, eu tenho o custo da matéria-prima. O custo da matéria-prima, pessoal, ele já foi dado aqui em cima, já não precisa nem calcular, ele já foi dado. Então, só passei para cá. Somando tudo, inclusive o custo fixo que foi rateado, somando tudo, eu chego no custo total. Tudo bem até aqui, pessoal? Vamos calcular, a partir desse custo total, qual que é o meu preço de venda. Ora, pessoal, primeira coisa, a gente tem um markup. A empresa decidiu que o markup deve ser de 35% do preço de venda. Ou seja, do preço de venda, 35% é para pagar despesas, é para pagar impostos, é para pagar e para gerar o lucro, né, na realidade, para gerar o lucro da empresa. Se 35% é para o markup, 65% ele é para pagar o custo. Então, esse custo aqui, esse 1.015, 451 mil, 335 mil, ele corresponde a 65% do preço. Tá? Como que a gente vai calcular, então, o preço? Vamos dar uma olhada aqui nessa tabelinha, tá, pessoal? Se fosse preço unitário, a gente falou, ó, o preço unitário é igual ao custo unitário mais markup. Vamos chamar isso de equação 1. O markup é de 35% do preço, ou seja, ele é 0,35 do preço. Se eu jogar 2 em 1, essa é a equação 2. Se eu jogar a equação 2 na equação 1, o que vai acontecer? Preço unitário é igual ao custo unitário mais 35 vezes o preço unitário. Legal. O que eu quero fazer? Eu quero isolar o preço unitário. Então, a gente passa esse preço unitário daqui para cá, ele passa subtraindo, isso aqui vai ficar 0,65 vezes o preço unitário, é igual ao custo unitário.
Pega esse 0,65, passa para lá dividindo. Passa para o lado direito dividindo, então vai ficar preço unitário é igual ao custo unitário vezes 0,65. Em outras palavras, pessoal, o preço unitário é igual ao custo unitário dividido por 1 menos a porcentagem de markup. Essa que é a equação. Isso aqui que nós deduzimos. Se fosse em relação ao custo total, eu vou pegar receita total é igual ao custo total mais o markup total. Primeira equação. Markup total é igual a 0,35 vezes a receita total. Segunda equação. Vamos jogar 2 em 1. Então, receita total é igual ao custo total mais 0,35 da receita total. Tá. Passando isso daqui para o lado esquerdo, de novo, fica 0,65 da receita total é igual ao custo total. Isolando a receita total, né, fica custo total dividido por 0,65. Ou seja, a fórmula é a mesma, só que aqui eu estou fazendo pelos unitários e aqui eu estou fazendo pelo total, mas é a mesma fórmula. Tudo bem, pessoal? Bem, então, visto isso, vamos voltar aqui para o exercício. Eu tenho o custo de 1.015 e um markup de 0,35. Eu estou falando de receita total e custo total, né, pessoal? Então, a receita total é igual ao custo total dividido por 1 menos 0,35. Então, é essa fórmula. Na prova, pessoal, vocês vão ter que fazer essa conta. Então, não é tão simples como a gente tinha falado, preço é igual ao custo mais markup. Preço é igual ao custo mais markup. Só que o markup ele é dado como uma porcentagem do preço. Então, você vai ter que ajustar aqui para achar. Entendi, senhor. Faz sentido. Ok? Então, se a gente calcular dessa maneira, a gente chega nesses preços, né? Esses são os preços totais. É a receita total, né? E para achar a receita unitária? Se eu pegar essa receita total e dividir pela quantidade produzida, linha 10, eu vou chegar nessa receita unitária. Tudo bem até aí, pessoal? Sim, Pro. Sim, senhor, deu certo aqui. Ok. Então, vamos em frente, tá? Eu fiz esse primeiro e eu fiz o rateio com base nas horas máquinas. Vamos fazer a mesma coisa com base na mão de obra direta. Então, o rateio com base na mão de obra direta, né? Então, vamos lá. Qual que é a mão de obra direta? Vamos apagar essas setas, pronto. Então, mão de obra direta é essa daqui, a linha 25. Acha as proporções. Então, como que eu acho, né? 231 dividido por 424, né? Mesma coisa e mesma coisa. Um minuto, Pro. Como você fez essa porcentagem de rateio? É na linha 25, é o 231 por 424. Tá, um minutinho. Por quê? Porque 271. Ah, tá. Oh, meu Deus. Um minutinho só, senhor. Eita. Bom.
Bem, daí para frente, pessoal, é o mesmo esquema que a gente tinha feito anteriormente, tanto que os valores aqui de custo variável, todos esses custos variáveis continuam sendo o mesmo. O que vai variar é o custo fixo rateado, é a única coisa que muda. Então, se vocês derem uma olhada aqui, ó, o custo fixo mudou, o de cima em relação ao de baixo, tá? Ele mudou, mas esses custos variáveis aqui continuam sendo os mesmos. De qualquer forma, vão dar custos diferentes. Se eu aplicar aquela fórmula, vai dar um novo preço. Então, aqui em cima tinha dado esses preços, aqui embaixo vai dar esses preços ligeiramente diferentes. Deu certo aqui, senhor. Uhum. Deu certo? Sim, sim. Então, pessoal, terminem esse exercício e nós vamos começar outro. Esse daqui é o markup, né? É o preço determinado pelo custo que a gente viu na teoria, né? Eu quero ver se a gente faz agora esse daqui, que é o 19.3, que é o preço em função do mercado, tá? Então, terminaram o 19.1? Como quem cala consente, então vamos para o 19.3. Não, senhor, desculpa, eu estava com o microfone desligado. É a tabela da linha 55 do 19. É. 55? Eita, que confusão, peraí, senhor. Não, peraí. Linha 55, 19.1. É que essa tela rachada tá me confundindo. Bom, agora está certo. Pronto, melhorou. Peraí. Vamos lá. Tá, aqui é besteira. Eu errei, peraí. Oh, meu Deus. Senhor, só mais um minutinho só. Faz assim, eu vou tirar a foto da tela, senhor, você pode prosseguir. Tá bom. Um minutinho só. Pronto, pode ir, senhor. Pode ir? Então, Pode ir. legal. Vamos para o 19.3, tá, pessoal? Então, eu tenho uma fábrica de amortecedores que tem como meta atingir um lucro de 2 milhões. Tá? A empresa tem capacidade de produzir até 58 mil unidades, mas ela consegue colocar hoje no mercado só 54 mil ao preço de R$220. Então, ela só consegue vender 54, apesar dela ter capacidade produtiva, ela está ociosa. O departamento de marketing fez uma pesquisa e ele determinou o nível de preço e o volume de vendas. Tá? Então, pessoal, ele determinou aqui a equação da demanda. Isso é aquela equação de demanda que vocês veem na economia, tá, pessoal? Exatamente isso. Então, o departamento de marketing fez a pesquisa, ele foi perguntando lá para os usuários, olha, até quanto você pagaria um produto desse, não sei o que lá. E ele falou, ó, se fosse R$200, eu vendia 60 mil. 220 é os 54 mil que nós estamos vendendo hoje.
240 vendia 48, 260 42, 280 36, 300 vendia 30. Então, eu vou fazer uma simulação para todos esses valores, tá? Para ver qual que realmente me interessa. Não me interessa, assim, a princípio, vender a quantidade máxima, nem vender o preço máximo. Eu quero saber qual que, nessa combinação, vai me dar o lucro máximo. Isso que me interessa, tá, pessoal? O que me interessa é o lucro. Não é nem a quantidade vendida, o volume vendido, e nem o preço vendido. É o lucro que me interessa. Tá? Então, vamos lá. Eu tenho essa tabelinha, vamos usar essa tabelinha. Foram dados os seguintes custos e despesas variáveis para o nível atual. Qual que é o meu nível atual? É esse aqui, ó, R$220, 54 mil. Eu estou gastando 5.940.000 de matéria-prima, 1.512 de embalagem, 1.188 de comissão. Se eu pegar, dividir esse valor total por 54 mil, que é o volume produzido, eu tenho R$110 de matéria-prima, R$28 de embalagem e 22 de comissões. Tá? Então, bem, fora isso, eu tenho alguns custos e despesas que são fixas. Tá? Mão de obra direta, nesse caso, é fixo, tá, pessoal? Eu não posso mandar ninguém embora se diminuir a produção. Então, eu considero agora, nesse exercício, mão de obra como fixa. Tá? Supervisão de fábrica, depreciação e despesas de administração geral. Tudo isso aqui é fixo. Então, vamos calcular o DRE atual. Então, o DRE atual, eu estou vendendo 54 mil a 220. Se eu multiplicar aqueles 54 mil por 220, eu vou ter 54 vezes 220, eu vou ter essa receita. O unitário seria 220. Matéria-prima, quanto que eu vou ter? Então, matéria-prima, eu vou pegar... Fala. Uma pergunta. Essa unidade, essa coisa unitária 220 está. Onde está É a isso? quantidade unitária. Quantas unidades? Qual o valor unitário? Preço unitário. Preço unitário. É o PV ali Que foi na dado linha aqui, 9, ó. né? Ok. Então vamos Bem, lá. matéria-prima. Matéria-prima é 110. Se eu multiplicar pela quantidade, que é 54 mil, eu vou ter 5.940.000. Embalagem é 28. Um minutinho. Você fez qual a conta? Você fez 54 mil vezes? 54 mil vezes que é a quantidade, vezes 110. Por que não é 220? 220 é o preço. O gasto de matéria-prima é 110 de embalagem, ó, que foi dado. Tô olhando. Entendi. Desculpa, 110 de matéria-prima, 28 de embalagem e 22 de comissão. Entendi melhor. Então, matéria-prima você fez 54 mil vezes... Deixa eu ver. Tudo vezes 54 mil. Tá. 54 mil vezes 110. É isso aí? Achou. Achou aí? Achei. Aliás, isso aí já estava até calculado aqui, né? Ele já estava até calculado aqui, ó. Você poderia até botar aqui direto. Mas, qual que vai ser a margem de contribuição? Como que eu sei que essa é a margem de contribuição? Porque tem uma despesa aqui, ó. Se tiver uma despesa variável, é margem de contribuição. Não é lucro bruto, é margem de contribuição. E a margem de contribuição é a receita menos todas essas tranqueiras aqui, né?
me dá 3.240. Peraí. Entendi o que eu fiz agora. Minha dúvida estava na receita líquida. Embalagem. Tá aqui. Começamos a estar aqui. Receita líquida, minha dúvida. Como que você fez a receita líquida mesmo? É a quantidade vezes o preço. Ó, 220 o preço, a quantidade de 54 mil. Receita líquida ou matéria-prima isso? Receita líquida. Receita é o que nós vamos receber. É o que nós recebemos Sim. das vendas. O que é? Se o preço é 220 e eu vendi 54 mil, é um É. pelo outro. Não, a conta eu entendi. Eu estou tentando achar os dados. Anda lá na linha 9. Entendi. Olhei. Já vi, já fiz a conta. Tá. Opa. Então, e as despesas fixas, né? Que minhas despesas fixas estão dadas aqui. Eu só vou repetir essa tabelinha aqui que está na linha 21. Eu vou repetir aqui, ó. Só que negativo, né? Porque é saída, né? Diminui meu lucro, né? Então, se eu pegar a margem de contribuição menos essas despesas, esses custos e despesas aqui, eu vou chegar no lucro antes do imposto de renda, no nosso LAIR. Pronto, pessoal? Agora, Pronto, nós vamos fazer aquilo que a gente chama de análise de sensibilidade, tá, pessoal? A gente costuma dar isso muito em engenharia econômica, mas o que é análise de sensibilidade? Eu resolvi o problema para esse preço e para esse volume que está aqui em amarelo. Agora, e para os outros? Para isso, a gente faz essa análise de sensibilidade. Fala. Pode mostrar a fórmula do lucro, por favor? O lucro aqui, ele é a soma da margem de contribuição com essas despesas e custos negativos aqui. Você somar tudo, dá o 140. Deu. Ok? Ok. Yeah. Então, vamos fazer análise de sensibilidade. Então, com análise de sensibilidade, eu consigo descobrir, para vários níveis de preço, o quanto que altera aqui o meu lucro, né? Copiar simplesmente esses valores, ó, 200, 220, 240, 260, 280, 300. Então, qual que é a despesa variável unitária? Então, minha despesa variável unitária é comissão. Comissão é 10% do preço, tá? Então, tá aqui. Então, se a comissão é 10% do preço, vou fazer aqui, ó, 10% disso, 10% disso, disso, sem problema nenhum. O custo variável, tá, pessoal? Ele é a quantidade o custo variável unitário, ele é constante. Ele é 110 mais 28 por unidade produzida. Então, eu vou ter Peraí, essa eu tive uma perda aqui. Como que você faz essa B aí? Eu tive uma perda na internet. Qual que você está falando? A B. B de bola aqui? É. É 10%, a gente calculou aqui em cima no 19,
que é 10% do preço. Então, isso aqui é 10% disso. Tá bom. E esses preços 200, 220, você colocou... É o da tabela. É esse aqui da tabela aqui, ó. Ah, tá. O custo variável, ele é constante, tá, pessoal? Ele é 110 mais 28. O custo unitário, ele é constante. Logo, eu consigo calcular a margem de contribuição. Se eu pegar esse preço, menos despesa variável, menos custos variáveis, me dá essa margem de contribuição unitária. Então, essa margem de contribuição unitária. Um minutinho, senhor. Custo variável, o custo variável, você fez o quê aqui? Peraí. É isso aqui, ó. É esse 110 mais esse 28 aqui, ó. E por que não em comissão? Porque a comissão já entrou aqui. Ah, entendi. A Vamos lá. comissão já entrou. Então, eu consigo calcular a margem de contribuição unitária. Então, o que é margem de contribuição unitária? É o preço de venda menos despesas variáveis unitárias, menos custos variáveis unitários, que deve dar 42, 60, 78, 96, Peraí, 14, só um 34. minutinho. 138. Aí você tirou margem de contribuição unitária, 42. É o preço de venda menos despesas variáveis, menos custos variáveis. Entendi. Peraí. Opa, fiz caca, peraí, senhor. Agora sim. Agora sim. Agora é o volume, né? O volume foi dado lá em cima. Então, pegando o volume lá de cima. Tá. Para cada preço tem um volume. Agora a margem de contribuição total. Margem de contribuição total é a contribuição vezes o volume, né? Contribuição unitária vezes volume? Peraí. Margem de contribuição aqui, unitária, 42, Certo. vezes o volume. Tá. Pronto. Tá? Bem, calculei a margem de contribuição. Qual que é a maior margem de contribuição, hein, pessoal? A 280. 280. Meu volume, meu preço de venda é de 280, que dá um volume de 36 mil unidades. Então, se eu colocar o meu custo de despesas fixas, meu custo de despesa fixa, pessoal, ele é fixo. Então, ele vai ser sempre esses 3 milhões e 100. Não importa o volume, porque ele é fixo. Eu vou ter o lucro. Então, o lucro vai ser margem de contribuição menos custos e despesas fixas. Que dá esse. Pronto.
Deixa eu entender, de onde saiu os custos e despesas fixas mesmo? Você fez uma continha Aqui, que ó. eu tô Aqui na 21, 22, Achei. Beleza, é a soma de tudo isso. tá bom. Bem, pessoal, dados os custos e despesas fixas, que conclusão que eu chego aqui, hein, pessoal? Espera aí, sir. Um minutinho. $3.100. Beleza. Tô fazendo lucro líquido. Ok. Olha só que interessante, hein, pessoal? Eu estou no nível de 220. Estou tendo só 140 mil de lucro. Se eu for para o nível de 280, minha produção vai cair, minha venda vai cair de 54 mil para 36 mil. Diminuiu minha venda. Diminuiu razoavelmente bem. Mais um pouco ele caía pela metade, né? E olha, por outro lado, o meu lucro quase que aumentou umas 8 vezes aí. Tá? Então, pessoal, às vezes você precisa fazer essa continha, você precisa fazer uma pesquisa direitinho para ver qual que é o nível de preço e ajustar o seu preço. Tá? Por quê? Porque, olha só, você consegue com menos produção significa que a médio prazo você consegue diminuir a quantidade de mão de obra, pelo menos para essa linha de produto. Você consegue comprar menos materiais, ter menos dor de cabeça, ter menos local para estocagem, ter tudo menos problema. E consegue multiplicar por 8 o seu lucro, tá, pessoal? Se você tiver nesse nível de 120, você está bobeando. Tá? Por quê? Porque você consegue, produzindo menos, ganhando mais e ter um lucro maior, você consegue. Tá? E a tendência desse lucro aqui é aumentar, porque no futuro você pode diminuir essa mão de obra direta, tá? Você pode diminuir alguns custos daqui, porque você está produzindo menos, você tem menos necessidades de insumo, e ainda aumentar ainda mais isso daqui. Então, pessoal, é interessante isso daí quando você faz esse preço em função do mercado. Então, você está analisando o mercado, né? Quanto que o mercado está pagando, quanto ele se dispõe a pagar pelo seu produto e quanto ele se dispõe a comprar. E, às vezes, o ponto ótimo, tá, pessoal, não é o de máximo preço ou de máxima quantidade. O ponto ótimo, às vezes, tá, né, é o lucro. Ele está em algum Não, como ponto. que é o lucro? Como que é o cálculo do lucro? O lucro é a margem de contribuição menos o custos e despesas fixas. Isso daqui Vai cair a chamada, tá? vai. A gente retorna